Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Investe Imóvel Podcast. E hoje uma continuação com o time da Bloco, com duas pessoas agora de obra. E a gente vai falar todas as dúvidas, vamos fazer alguns comentários que vocês possam ter, como funciona o gerenciamento de obras da Bloco Construções e o que você, investidor, corretor ou pessoas que gostam do mercado de incorporação imobiliária, precisam entender sobre o processo de gerenciamento de uma obra. Então, hoje a gente está aqui com o Diego, Carol, dois engenheiros, fazem parte do nosso time, pessoas aí corajosas e pacientes que suportam tanto as pessoas da própria empresa que perturbam muito eles, todos menos eu, né? Porque eu não aperrei ninguém, eu não aperrei, só a Liana que aperrei, que dá trabalho para eles, e a galera da obra. Mas brincadeiras à parte, estamos aqui com o nosso Faria Limer, mais uma vez, não é? Para poder agora discutir sobre numbers, né? Numbers, numbers. Gerenciamento de obra. E o BT venceu, né? O BT tênis. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, deixa eu fazer a primeira pergunta rapidinho aqui. Então, a ideia, pessoal, a gente fazendo um bate-papo todo mundo, certo? Tirando mais fundo de dúvidas aí para o pessoal. Então, a primeira, o que seria importante para uma pessoa que quer investir no mercado de incorporação imobiliária, sobre uma obra, como é que essa obra deve ser gerenciada, e em termos simples, sem o techniquez ali, sem muita sigla, o que é que significa gerenciamento de obras? Basicamente, quais são as áreas? Diego, começa aí a resposta. Bom, eu acredito que gerenciamento de obras está ligado diretamente a 3 pilares que a gente tem ali na construção civil, que a gente tem os grandes desafios, entregar a obra dentro do prazo, dentro do custo previsto e com a qualidade que está sendo desejada para aquele empreendimento. Então, a grande questão do gerenciamento é você conseguir aliar esses 3 pilares e fazer com que a obra ela tenha um custo dentro do que foi programado, o prazo atendido e a qualidade atendida. Quando o Diego fala qualidade, pessoal, acho que é importante entender que é qual o escopo que foi contratado. Não quer dizer se foi bem feito ou mal feito. Né? Bem feito é o mínimo, isso aí tem que ser feito de toda forma. Mas a qualidade por exemplo, está lá no memorial de incorporação, que vai ter um piso dos apartamentos, vai ser um porcelanato, ou vai ser um laminado, ou vai ser um piso vinílico. Aquele padrão tem que ser entregue com aquele padrão e garantindo que seja feito dentro do custo orçado e dentro do tempo previsto. Né? Exato. Então, eu acho que essa qualidade, né? E com qualidade também. Isso. Mas esse ponto eu acho que é interessante, e pegando o gancho que tu falou, esses 3 pilares eu acho que é fundamental para o investidor, né? Reduzir custos. É o ideal, é o mundo ideal. O tempo da obra e a qualidade, porque se o cara quiser monetizar aquele investimento dele, só vai monetizar se entregar com boa qualidade, porque um empreendimento que é entregue de todo jeito não vai para frente. Né? Também tem isso, entregar no tempo, mas sem qualidade também não é viável. Né? Mas desses 3 pilares, eu queria tocar na questão do custo. Hoje a gente percebe que nesses últimos anos, principalmente, a gente teve uma elevação do custo da construção civil, principalmente materiais, e agora, mais recentemente, a mão de obra, por conta justamente dessa escassez que a gente está vendo, principalmente na construção civil. Como é gerenciar uma obra com essa dicotomia, não é nem dicotomia, esses 2 pilares aí fundamentais, né? O custo do material e o custo da mão de obra. É importante que esse tema do custo, a gente valida ele desde o processo muito anterior ao início da obra. A gente tem várias etapas aí de desenvolvimento desse estudo dos custos ao longo da execução do empreendimento. A gente inicia com o estudo de viabilidade para validar os números iniciais. Então, isso já traz uma certa segurança, mas ainda é um número empírico, com base no metro quadrado que a gente já teve de um histórico de outras obras. Quando os projetos vão se desenvolvendo, a gente vai fazendo, consequentemente, uma migração dessa viabilidade para um custo mais próximo da realidade, que sai através dos orçamentos paramétrico e executivo. Mas ajuste durante a obra também? Então, não. Isso. Aí a gente parte primeiro do orçamento paramétrico, que muitas vezes a gente não tem todos os projetos desenvolvidos, mas a gente se baseia junto com a viabilidade e os projetos de arquitetura, localização, metro quadrado de venda, metro quadrado do custo de obra que está dentro da nossa realidade, e com isso a gente desenvolve o orçamento. Do orçamento, com todas essas informações, a gente tem a curva ABC de insumos,
onde essa curva ABC de insumos vai te dar um balizador para você gerir sua obra. Só explica para o pessoal que tá. Curva ABC de insumos, ela é um relatório de um orçamento, onde esses insumos fazem parte de uma composição de serviço. Para cada serviço, eu tenho um determinado material, uma quantidade de mão de obra, um equipamento, diz hora, quantidade, e esse insumo a gente pega, cota no mercado local aqui, né, na realidade local da gente, e a gente ainda faz essa atualização mês a mês, para ter realmente aquilo que está sendo executado no mercado, né? Essa curva ABC é um termo mais técnico, mas é um relatório, como o Carol falou, que enumera os insumos em ordem decrescente, ou seja, os insumos que pesam mais no orçamento da obra, que são os que fazem sentido você demandar mais tempo da sua equipe de suprimentos para fazer cotações de mercado e trazer para o orçamento o preço mais atualizado, até porque vão ser os insumos que vão ter uma incidência maior sobre o preço global do orçamento. Então, normalmente no topo lá da curva ABC que a gente fala, tá esquadria, elevador, concreto, aço. Então, esses itens, você conseguindo já ter de forma prévia a quantidade, o preço unitário já estimado, você tem um poder de barganha maior que o fornecedor para tentar enxugar aquele item, consequentemente, o valor global do orçamento. Exato. E principalmente numa obra como na Comanaíra. Exatamente. E não só a questão de negociação, porque a gente está ali todo dia comprando material. Então, isso também serve para a equipe de suprimentos. É isso que eu acho que é importante, principalmente para quem está nos ouvindo ou assistindo. Existem basicamente dois tipos de incorporação, né? Tem incorporação a preço de custo e tem incorporação a preço fechado. Isso. Para o cliente que compra uma incorporação a preço fechado, se a obra vai gastar mais ou menos, para ele não tem muita relevância. O problema acaba sendo do construtor. Isso reflete o construtor, né? A incorporadora e construtora, ela vai ter uma margem diferente, beleza. O que pode acontecer é um nível de risco, mas eu acho que assim, para quem está, muito bom a gente explicar que o grau de importância de uma gestão mais eficiente, com um grau de maturidade maior, numa obra a preço de custo, é muito maior do que numa obra a preço fechado. Porque o preço fechado você está comprando ali aquele pacote, qual o seu risco? É que existe a inflação e que aquela inflação vai incidir, né, no INCC, e aí você vai ter uma possível variação e correção ao longo do tempo. Já numa obra a preço de custo, não. É muito importante entender que se a construtora que está fazendo a gestão tem um grau de maturidade elevada e se os processos são seguidos à risca, para poder trazer um grau de segurança maior. Isso não quer dizer que o orçamento da obra vai ser que ninguém é adivinho. Não. Ninguém está fazendo... engenharia é uma ciência que eu costumo dizer que ela é uma ciência estatística, ela não é uma ciência exata. A matemática é uma ciência exata, a engenharia não. Ela tem uma estatística, então você vai ter um certo grau de confiança ali, por exemplo, nos orçamentos que a Bloco faz, e aí eu acho que a gente já citou isso, mas é importante dizer mais uma vez, que a Bloco, além de desenvolver as suas incorporações dos seus empreendimentos, ela também presta consultoria para o mercado. Por exemplo, só para dar um dado aí prático, só ano passado a gente lançou 40 prédios de grande porte, então isso traz um track record muito grande para a nossa equipe, né? Então, são equipes que estão trabalhando de forma multidisciplinar em várias áreas. Então, isso traz... esse tipo de obra com incorporação para esse custo, como por exemplo lá na Comanaíra, ele tem um grau de importância muito maior, de relevância, essa questão da gestão de custo, né? Aí só complementando, Carol, me diz, Diego falou da viabilidade, depois você falou do orçamento paramétrico, depois que os projetos evoluem, qual é a próxima fase de análise de custo? A próxima fase da análise de custos seria a migração do orçamento paramétrico para um orçamento executivo. E o que é um orçamento executivo? O orçamento executivo eu já ia falar, viu? Para que a gente vai dar o bico, né? Vai espremer. O orçamento executivo é quando a gente está finalizado todos os projetos executivos, projetos complementares, projeto de estrutura, todos os projetos que compõem... ar-condicionado, paisagismo, irrigação, 200 projetos. 200 projetos, da fundação, do projeto de estrutura, até a limpeza da obra e mobiliário, desmobilização da obra e ali entregou, entendeu? E até ainda análise o pós-obra. E aí, vamos lá. Então, para nosso público que não é construtor nem engenheiro, né? Explica o que é projeto, qual é a diferença de um projeto legal, por exemplo, um projeto executivo, qual é o grau de informação a mais? Isso. Porque eu acho que é muito importante o pessoal entender isso, porque
uma das grandes bases de você ter um grau de precisão bom no orçamento Isso. é o nível de evolução do projeto. E o nível Então, de informação, né, que você tem no projeto. No projeto legal, você basicamente tem aquelas informações básicas exigidas ali pela prefeitura. E com o passar para o projeto executivo, realmente, tudo Tem que detalhar tem mais. que detalhar mais, de acordo com as normas, dimensões, qualidade e tudo mais, entendeu? E quanto mais detalhado vão esses projetos, maior se torna o nível de assertividade do orçamento, porque você tem mais informações para trabalhar e ser mais assertivo. Então, eu vou dar só uma informação assim, para ficar claro para o espectador. Por exemplo, numa fase de projeto legal, o projeto estrutural ele seria só um conceito da estrutura, um partido estrutural, sabendo se aquela estrutura vai ser concreto armado, se vai ser alvenaria estrutural, ou alguma estrutura metálica, ou algum outro sistema, e uma volumetria estimada dos elementos, pilar, viga, laje, escada. Já quando você vai para o projeto executivo, não. Todos os elementos estão dimensionados com um tamanho real que vai ser executado na obra. Quantidades. Os pilares, por exemplo, com a dimensão exata, a resistência do concreto, né, que tem uma siglazinha, que é o FCK. A gente tem alguma sigla aqui, você é o responsável por poder fazer exigir as traduções. Então, eu aprendi isso depois que eu entrei com a resistência do concreto, característica. Influencia bastante em questão de qual valor. o slump, que é o nível de trabalhabilidade, se aquele concreto é mais fluido, se ele é mais rígido. Qual a quantidade de aço de cada bitola de aço. Então, são N variáveis que têm que ser pensadas, que isso vai estar no projeto executivo, e isso vai refletir na quantidade de informações que tem no orçamento. E não só informações que vêm do projeto, tem informação que vai vir da especificação técnica, e eu queria que você comentasse também um pouquinho mais o que é que o planejamento de ataque da obra, de como vai ser, como é que você vai planejar o processo de sequenciamento de execução, ou o sistema, como executar cada sistema construído daquele, pode impactar no orçamento, aí falando sobre várias dimensões, como logística, frete. Cuida aqui de começar a mostrar demais, aí os caras vão querer contratar dinheiro. Não vai nada. Vai. Só para a gente fechar o tema do orçamento que a gente estava tratando antes, eu acho que é importante também lembrar que nas nossas obras, como exemplo na Comanaíra, a gente está na migração dos projetos de paramétrico para executivo, mas a gente tem um orçamento intermediário ali, que é o orçamento evolutivo. Então, ao longo da execução dos projetos, a gente vai fazendo uma atualização também do orçamento, antes de fazer a versão final que o Carol falou. O que isso traz de benefício para as tomadas de decisões ao longo da execução desse procedimento? Que a gente consegue tomar ações corretivas caso haja alguma variação no quantitativo que havia sido previsto inicialmente no orçamento paramétrico, ou devido à volatilidade de fatores externos. Teve que gastar mais, uma fundação teve que gastar mais. Alteração de valor de mercado também. Ou até fatores intrínsecos, como variação no preço do dólar, que impacta diretamente em alguns insumos que pesam muito na curva ABC da construção civil. Muito dólar na conta agora, né? Então, petrodólar, você está vendo lá. É muito importante também esse acompanhamento entre o orçamento paramétrico e evolutivo, porque dá tempo de tomar ações corretivas para evitar que possíveis variações de preço ocasionadas devido ao detalhamento do projeto, quando chega com mais informações, ou até mesmo variações que não são controladas nem pelo construtor, nem pelo incorporador, impactem no orçamento executivo da obra. A gente consegue antecipar essas tomadas de decisões para tomar as ações corretivas necessárias. E eu quero deixar claro aí para o investidor que está nos assistindo que eu sou formado em economia, né? Como todo mundo sabe. E eu não tinha esse conhecimento. É o único não engenheiro. Aqui eu sou um Faria Live, tá vendo? E é engraçado que eu comecei a ter contato com essa linguagem slump, bitola, FCK, quando eu comecei a fazer o CUB aqui da Paraíba, né? Então eu faço o CUB, aí eu tive que entender de materiais para poder aquele indicador que todo mês sobre custo. Então é você que é o culpado por botar aqui. Eu também acho, viu? Porque se eu recebo é engraçado que rapaz, é melhor estar baixo, porque senão a gente vai pagar mais de INSS, de imposto, então cada um fala uma coisa. Mas o importante para o investidor, quando a gente fala em investidor, Diego, ele quer ver o número, né? Sim, então, acho que quando, com uma obra como essa, que é a preço de custo, o cara mostra para ele, poxa, a gente está conseguindo economizar e você vai conseguir pagar menos aqui na evolução da obra. Eu acho que isso aí é que, cara, poxa, então a obra está sendo bem gerenciada, né? Com certeza. Eu acho que esse é o intuito, não é só reduzir custo, mas é fazer
de forma concreta, pensada, de forma técnica, bem realizada, eu acho que faz diferença também no construtor, né, Carol? Faz sim. Vamos lá, Muita pessoal. diferença. Então, trazendo agora, a gente falou da pré-obra, né? Vamos dizer, tudo que se precisa ser feito, tudo não. A gente falou da dimensão custo, depois a gente vai para as outras dimensões. Uhum. Começando a obra agora, continuando nessa dimensão custo. O que é que lá no canteiro, durante o dia a dia, precisa ser feito para que a gente consiga, a partir daquela base, que é a referência do orçamento, que a gente consiga trazer os custos reais para que aconteça o mais próximo possível do orçamento, né? De novo, como eu falei para vocês, orçamento não é... Ninguém bate na trave em cima de número. É impossível você bater na trave em cima do orçamento. Você faz um trabalho estatístico onde você tem uma probabilidade, normalmente os orçamentos da Bloco, a gente tem margem de erro de 5% a 10% no máximo. É um direcionamento, na verdade. Isso é o que a gente sempre busca e tem acontecido nas obras, né? Essa Porque o variação. ciclo da obra é muito longo, né? Você pode estar entrando no momento em que... Quando eu falo de 5% a 10% sem correção de inflação, né? correção de inflação. É questão de... Então, possíveis erros para lá ou para cá, em termos de... Aí vamos lá, depois que começa a obra, começa o Carol dessa vez. Certo. Quais são as ações em relação à dimensão custo que precisam ser feitas no dia a dia para que consiga que o custo da obra seja o mais próximo possível do que foi orçado? É fazer o acompanhamento da gestão de custo, isso fazer diariamente, tanto junto com as compras, elas estão ali dentro do que foi planejado, né? E sendo alocado no local correto que foi da etapa de obra, onde a gente faz uma análise do custo orçado versus realizado, se aquilo realmente está dentro do nosso previsto. Vocês usam alguma ferramenta para acompanhar? A gente tem um software de obra que a gente consegue fazer os 3 pilares, né? Financeiro, suprimentos e engenharia. Aí a gente faz esse acompanhamento diário. Sim, eu acho que é muito importante que haja integração entre os diversos setores que envolvem ali o gerenciamento de obras, porque a gente tem a equipe da obra, tem a equipe do escritório que atende algumas demandas, em especial o setor de suprimentos. É muito importante que esteja muito bem alinhado com a obra, mas a obra em si, Célio, o que eu posso acrescentar da fala de Carol, é que se tenha um controle de estoque bem feito, para que você não tenha material parado no estoque, porque você está deixando o dinheiro parado lá e tem uma dinheiro numa aplicação vai render muito mais do que estando parado na obra. Você corre risco de roubo, dentre outros. Então, você tendo um estoque muito bem controlado, tanto no sentido de não ter material sobrando, nem material faltando, porque já é outro ponto. Isso é um problema de obra recorrente. Isso. Você atrasar um serviço por falta de material é um problema gigantesco, porque você vai ter mão de obra parada, muitas vezes equipamentos que são caros também parados. Desequilibra o orçamento. Desequilibra o orçamento. Tudo isso, você falou, mão de obra hoje é um gargalo nas construções. Então, se você tem uma mão de obra que está sempre abastecida lá, produzindo ali realmente dentro do que se espera, essa integração do setor de suprimentos sempre conseguindo atender a demanda da obra dentro do prazo que a obra precisa, é um ponto muito importante. E tem um equilíbrio ideal aí, né? Vamos supor, 5 funcionários, um pedreiro, 2 serventes e tal, para tantos metros quadrados de obra, e consegue também ver que se está produzindo mais ou menos com esse tipo de... Exatamente. Né? Isso também a gente controla com a questão da produtividade diária. A gente faz esse acompanhamento diariamente para ter a noção de como que as coisas estão funcionando e também como se planejar diante disso. Vamos lá, né? deixa eu só dar uma traduzida. Eu acho que, como vocês estão muito acostumados a falar isso no dia a dia... Ele agora é um podcast? Sim. Não toma dinheiro, não. Minha função agora é ser empresária comercial e YouTube. E marketing. Eu vou sair daqui apanhando. Já reclamaram do Cuba e agora reclamaram. Relaxa, Faria Live. Então vamos lá. A gente já falou de N aspectos, né? O Diego falou da parte de controle de estoque, que ele é uma sub-área da logística do canteiro, né? Então você tem que ter cuidado com o material, nem chegar de mais nem de menos. Isso aí é o conceito lá do just in time, que vem lá da teoria da Toyota, né? Então quem for de outras, foi investidor aí, mas que já tiver atuado em alguma outra área da indústria, vai conhecer esse termo, que é nunca nem faltar ter de mais nem de menos, ter o estoque mínimo, que se ele for demais gera custo, tanto o custo de espaço, como o custo de dinheiro parado ali, que você poderia estar usando para outras coisas, né? Outro ponto que vocês falaram foi a necessidade de controlar a mão de obra, então a produtividade daquela mão de obra, porque
É por isso que eu bato tanto na tecla que o orçamento, junto com os projetos e o cronograma, que a gente vai citar daqui a pouco, são os 3 principais ativos que você vai usar: projeto, orçamento e cronograma, né, para poder desenvolver uma obra de sucesso. Você conectando tudo aquilo, porque no orçamento, Ayrton, lá a partir das composições de preço, você vai ter o coeficiente de consumo, por exemplo, de horas de pedreiro para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, e aí você multiplica esse coeficiente pelo quantitativo daquele serviço, a multiplicação do coeficiente, que é, por exemplo, eu gasto 1 hora de pedreiro para fazer cada metro quadrado de alvenaria, eu tenho 1.000 metros quadrados de alvenaria, ou seja, eu vou gastar para fazer alvenaria 1.000 horas. Sim. Acumulando isso em todos os serviços, claro que fazendo isso num software, como a gente usa, por exemplo, o Cienge, que é o principal software para a gestão da construção civil hoje no Brasil, a gente usa ele com grau de maturidade, com uso de muitas funções lá dentro. Ele já gera um relatório multiplicando tudo isso, e ele traz para a gente o quantitativo de horas e de materiais, né? E ele também, como ele tem essa produtividade já inserida nas composições, o que é que a equipe da obra, que a Carol estava falando, né, Carol? Faz a aferição no dia a dia. Explica um pouquinho como é que é feito esse controle da produtividade, para a gente ir fatiando, vocês falaram, dividindo um pouquinho para poder ficar mais claro na cabeça do pessoal. Esse controle da produtividade é o acompanhamento realmente em campo de como é que está sendo feito. A gente tem No canteiro mesmo. No canteiro mesmo. A gente tem, basicamente, uma noção de quanto que é produzido de cada serviço diariamente, né? Quanto que demora para se produzir determinada coisa. E a gente vai no canteiro diariamente, ver o que foi executado e quanto foi executado, se isso está dentro do que a gente planejou. Porque isso por quem foi executado. E por quem foi executado. Cada pessoa tem uma produtividade diferente. Então, hoje eu vou medir onde o cara terminou, amanhã eu inicio de onde ele terminou e concluo onde ele parou. Então, nesse intervalo de um dia, eu consigo saber a produtividade do cara naquele dia. Isso. Até para identificar possíveis distorções de produtividade ao longo do tempo. E esse dado da produtividade é muito importante, porque como o Rissari falou, que esse coeficiente de produtividade está dentro da composição de custo, é muito importante trazer esse dado da obra para retroalimentar o orçamento com base nisso. E você vai sempre ter no orçamento o custo da sua equipe na prática. E o planejamento também. Porque isso interfere, se você tem uma baixa produtividade ali, isso interfere no tempo de obra. Se você não conseguir ver isso logo de cara, né, que está acontecendo isso, você não consegue se planejar. Só explicando para o pessoal assim na prática como é que é feito. Tu está traduzindo como é essa coisa, né? Vamos lá. Por isso que eu disse aqui, o podcast hoje são 4 horas no mínimo. Então, vamos lá como é feita a lógica, né? Por exemplo, um pavimento tem 1.000 metros quadrados de gesso. Eu fiz aquele pavimento em 10 dias úteis, então foi feito 100 metros quadrados de gesso por dia. Se eu tenho 2 gesseiros trabalhando, eu divido quantos metros quadrados foi feito por dia, pela quantidade de gesseiros eu sei a produtividade por homem. Isso é uma produtividade média por cada pessoa da equipe, beleza, é um número. Mas como o Diego falou, é importante também entender dentro da equipe a produtividade individual de cada pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta como leigo, já que eu não sou o único engenheiro. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Eu pegar do pessoal que está fora do mercado, né? João Pessoa esse ano choveu demais, bicho. Choveu com força. E ainda está chovendo. Ainda está. Quando tem esses dias. Está acabando, graças a Deus. Quando tem esses dias aí, também ele vai cair a produtividade, obviamente. Então, e aí vai ser calculado de uma maneira diferente, né? A produtividade, até porque esse ano foi chuva, acho que acima da média aqui na cidade. Exatamente. Então, como é que vocês fazem assim? Porque, por exemplo, tem dia que o sol está quente demais, o cara não aguenta nem para. Poxa, vai diminuir a produtividade, porque está tão quente ali, o cara quer sair um pouco para respirar tudo, e tem uma hora que está chovendo demais. Então, como é que vocês equilibram isso na parte de produtividade, de gerenciamento de obra? No planejamento de longo prazo, boa pergunta, muito boa. Planejamento de longo prazo, a gente sempre faz o possível para colocar nas épocas de chuva atividades que não vão ser impactadas diretamente pela chuva. Então, por exemplo, uma fachada no período de chuva, com certeza vai atrasar. Uma fundação, impossível. Então, assim, a ideia é sempre a gente tentar trabalhar durante os períodos de chuva em atividades que não vão ser impactadas. Então, adiantar a parte interna, por exemplo, reboco interno, um contrapiso, atividades que não vão ser diretamente impactadas pela chuva. Esse é, assim... essa é a importância do planejamento. Um ponto importantíssimo. Não, eu acho que quem está nos assistindo também fica até, poxa,
é interessante, quando for pesquisar para comprar um imóvel de uma construtora, saber se por trás tem um gerenciamento de obra eficiente, como é da Bloco, né? Com software, com acompanhamento de produtividade, tudo isso que tecnologia, auxílio à tecnologia, melhora muito. E um né? ponto para poder deixar claro para o pessoal, Ayrton, a complexidade, esse ponto que você falou aí, é uma das variáveis que acontece ao longo do dia a dia. Então, por isso que todos os números que são feitos no orçamento e planejamento são dados estatísticos. O número que você pega, por exemplo, lá, aquele exemplo que eu dei, 1 hora, não estou dizendo que é exatamente esse coeficiente, sabe, pessoal? É só um exemplo, Dia a dia viu? do orçamento é comigo que fazem. Não tem mais decorado os números, não, mas aquela produtividade que está lá no coeficiente da composição de preço, que está dentro do orçamento, ela é um número, a média das médias das médias. Você não tem como, porque, vou lhe dizer outra variação. Por exemplo, se eu tenho uma equipe fazendo alvenaria no 5º andar e outra fazendo no 20º, o tempo do material para chegar lá demora mais, às vezes o cara tem que ir no banheiro, tomar água. Então, tem N variações. Em termos de logística, logística é um ponto. Dentro até do próprio serviço, você tem algumas variáveis. A alvenaria até a 10ª fiada tem uma produtividade, da 10ª para cima. Dependendo da época, tipo assim, você iniciou um serviço agora, vamos pegar outro serviço, terminou a alvenaria, você vai começar a reboco. Mesmo sendo profissionais que já têm experiência em reboco, quando eles começam a rebocar aquela obra, os primeiros pavimentos eles rebocam com uma certa produtividade. Depois que eles começam a entender o ciclo de repetição, eles vão ganhando produtividade. Então, assim, é complexo. Rebocar um banheiro que tem áreas de paredes pequenas é uma produtividade. Rebocar uma sala grande é outra produtividade maior. Rebocar um muro que é linear, que você, um muro baixinho que não precisa subir andaime, é uma produtividade. Rebocar um muro alto que você tem que estar montando e montando andaime é outra produtividade. Então, assim, é complexo. É por isso que é importante deixar isso claro para o espectador. Eu estou começando a achar que a economia é mais fácil. Eu tenho certeza. Vocês também que adivinham, agora só tem um problema, né? Que economista nunca acerta. E a área, pelo menos, a gente chega mais ou menos perto. É melhor calcular aqui, eu vou trazer 10 economistas aqui. Vai ficar só 30 economistas muito engenheiro. 10 economistas. É melhor calcular o custo do que fazer orçamento. Não, mas assim, é importante fazer isso tudo, porque a gente toma todas essas precauções que a gente está explicando para vocês aqui, mas mesmo assim não se acerta nunca na trave por causa disso, porque tem muitas variáveis, né? É impossível você acertar todas essas variáveis. Mas quando você vai trabalhando múltiplos e múltiplos orçamentos, a probabilidade de você ter um acerto é maior. E, claro, tem o famoso coeficiente cagaço, né? Que todo orçamentista, como todo projetista, ele sempre deixa algumas folgas. Já em economia, não utiliza isso aí, não. Que história. Por exemplo, diga aí alguns fatores que normalmente se faz. Vamos lá, Carol, diga aí as folguinhas que ficam ali na hora de orçar a obra. Quer responder? Nos coeficientes, a gente nunca bota o coeficiente de produtividade exato que o pedreiro tem, por exemplo. A gente sempre coloca sendo um pouco mais pessimista. Não é exato. Não é exato. Um pouco acima do que, um pouco abaixo do que a média. Se o cara produz na obra 15 metros quadrados por dia, no orçamento a gente considera que ele produz 12, por exemplo. Então, você a gente tem essa variável também, vai entendeu? que brigou com a namorada no dia e tá. Os preços unitários também. A gente nunca coloca o valor exato das cotações, sempre coloca ali uma gordurinha. Também pensando na questão do tempo, né? Que a Coto fez o orçamento agora, mas ela vai ser a obra ela vai ser desenvolvida em um tempo X, por exemplo, cotação, sei lá, você cotou o aço em 4 fornecedores. Isso. Normalmente se coloca uma média. Você não vai nem pegar o mais barato e, além disso, na fase de orçamento, você pede os preços aos fornecedores e existe meio que uma praxe. Todo mundo já sabe que vai ter negociação lá na frente. Eles sempre mandam com uma certa gordura. Na hora de você comprar, aí sim que você vem com o porrete na mão, você diz, agora é dinheiro, vamos lá, agora é hora de fechar, discute condição de pagamento, e aí você vai fazer a última negociação, apertar. Por isso que a tendência, aí eu queria até que vocês explicassem, pegando já um gancho para a área de suprimentos, qual o fluxo que normalmente é o ideal para poder fazer o processo de compras de qualquer item? Começa aí. Pode? Vai. O fluxo de compra, primeiro, partir da obra, a solicitação, né? A solicitação de compra, conforme a necessidade, e também de acordo com o cronograma de suprimento. Essa solicitação, ela vem para dentro dos suprimentos. Os suprimentos, ele cota esse material, vai atrás
pesquisar o valor mesmo para chegar ali no valor ideal para a gente. E essa cotação ela é passada para a gente da diretoria, né, do financeiro e tudo mais. E somente aí, nesse ato que a gente tem pelo menos umas 3 cotações no mercado local, que a gente aprova essa compra. É importante também ressaltar que quando o setor de suprimentos faz essa cotação, sempre balizar pelo valor que estava lá no orçamento. Isso. Olha, aí puxar a orelha. O ideal é sempre comprar abaixo do que está ali, nunca acima. Isso. O orçamento ele é um balizador de preço. Não significa que você tem que atingir o que está. Você sempre vai buscar comprar abaixo do que estava orçado. E aí, de novo, é muito importante quando a gente fala de gerenciamento de obras, a integração entre as diversas áreas. A gente já falou aqui de planejamento, de obra, de suprimento, de financeiro. Então, você tendo uma equipe que está muito bem integrada, utilizando um sistema como o CIEG, que é um ERP, que condensa todas as informações e traz de forma transparente para os atores ali do processo, é muito importante isso para um gerenciamento de obras. Ô Diego, aquelas ferramentas como BIM, Lean, auxilia também no gerenciamento de obras? Com certeza. Mais no planejamento ou mais na execução do orçamento? Em ambos. O BIM, ele traz de forma bem simples, como a gente está falando aqui, para que o investidor... Então depois o professor vai... o professor vai traduzir. Mas o BIM é você construir virtualmente antes de você construir na prática. Então você consegue antecipar muitos problemas que você teria na obra para a fase da elaboração de projetos. Então, assim, além disso, você traz um projeto que vai ter mais detalhes para você fazer o seu orçamento. Você traz para o virtual antes de ir para o real. Exatamente. Então, você já consegue... Ver interferência. Já ajusta ali no virtual para quando chegar no real. Isso. Muitas das vezes as instalações elas são bem complexas. Eu expliquei melhor que ele. Assim. Eu não sou engenheiro. Muitas das vezes as instalações elas são bem complexas. Quadro, passagem de tubulação e tudo mais. Nesse material virtual, você tem a visão clara de onde está passando as tubulações e o que tem naquele determinado local. E ainda você consegue inserir informações, tipo alguma observação que vá precisar ter cuidado. Você trouxe aí, a gente vinha falando da interdisciplinaridade e da integração entre os setores, você acabou de trazer mais um. A gente já falou de orçamento, da equipe de orçamento, da equipe de obra, tem a equipe também de projeto. Então, a equipe de projeto, como a gente tem lá na Bloco, a gente faz a coordenação de todas as disciplinas, porque quando não se existia o BIM, cada projetista desenvolvia ali o seu projeto, havia minimamente ali uma compatibilização entre os projetos, mas chegava na obra ainda com muito ajuste a ser feito. Com a chegada do BIM e a integração entre as disciplinas, a gente acaba justamente fazendo a coordenação entre os projetistas, fazendo uma checagem de interferências entre as disciplinas e entre disciplinas, às vezes, até do mesmo projetista. Isso. Porque um projetista pode desenvolver mais de uma disciplina. O cara que faz a parte de instalações, por exemplo, ele pode fazer hidrossanitário, elétrico, climatização. E às vezes existe choque entre as próprias disciplinas que ele está fazendo. Então, o setor de projetos daquela construtora, ele vai fazer essa checagem de interferências para notificar os projetistas, ter essas interferências corrigidas, e com isso a gente vai ter menos retrabalho na obra, menos custo por atividades que vão ter que ser refeitas e menos tempo perdido. Então a gente está influenciando ali. Influencia até no pós-obra. Perfeito. Bem feito, com certeza. Você vai ter menos custo. É basicamente um SBIP de pós-obra. Você está conversando aqui agora? O papo está fluindo melhor. Com isso a gente está atacando os 3 pilares que a gente falou anteriormente. A gente está tendo um impacto positivo nos custos, no tempo, porque não vai ter tanto retrabalho, e na qualidade, porque o empreendimento ele vai ser desenvolvido. Deixa eu só falar um pouquinho dessas siglas, porque sempre que fala BIM... Essa sigla BIM, porque senão o pessoal vai perguntar aqui danado é isso. Mr. BIM, não. O BIM é uma sigla em inglês que significa... Ainda bem que Paulo não está aqui hoje. O BIM significa Building Information Modeling. Traduzindo, é modelagem da informação da construção. E o I do BIM é o mais importante. É você fazer como o Diego disse, né? Você construir virtualmente a obra no computador antes da obra ser construída
dentro do campo, mesmo na prática. Integração, né? Dá aula sobre isso. Ele dá aula. Deixa eu molhar o bico. E aí, um ponto importante é falar, fazendo nosso merchan aqui, né, que a Bloco, ela tem já um uso do BIM já há muito tempo, desde 2008 que a gente usa esse negócio. Foi uma das pioneiras, né? É, uma das pioneiras Na aqui Paraíba. na Paraíba. Eu acho que tá no Brasil também, né? Aqui em João Pessoa, o pessoal antigamente ficava tirando comigo, me chamando de Mr. Bean, por isso que eu falei. E não é nada esse maluco, só fala nesse negócio BIM. Mas é porque todo mundo sabe que eu sou apaixonado por tecnologia, e quando eu conheci esse negócio eu fiquei doido. Eu vi que realmente era uma coisa muito diferencial. E aí ele traz, com esse processo de construção virtual, inclusive para quem está projetando, você consegue compreender muito melhor o empreendimento. Porque antigamente você tinha que montar na sua cabeça, olhando planta, corte, fachada, você vendo vários elementos bidimensionais e você montar o tridimensional na cabeça. Já com o BIM, não, você está vendo um modelo tridimensional, não só uma casca, não é um modelo comercial, é um modelo que vai servir só para poder gerar imagem bonita. É um modelo técnico, com detalhes construtivos, com as camadas das paredes, com janela, tem modelos, inclusive, de estrutura que já tem até a ferragem dentro. Claro que quanto mais elementos tem dentro dos modelos, eles ficam mais pesados. Pegar um gancho com isso aí, porque a gente na faculdade de economia, né, a gente sempre fala que o objeto da economia não é testável, é como a astronomia. Eu não tenho como testar o movimento dos astros ali. A economia também. Eu não tenho como testar. Por isso que vocês erram. Eu tenho que testar na prática. Como é que vai... A gente pode modelar... Rapaz, eu vou sair daqui. A gente pode modelar um sistema econômico que a gente espera que a economia cresça tanto fazendo isso. Espero que a IA ajude você, né? Mas, de toda forma, a gente não consegue controlar. Um tweet mal colocado. Vem um louco dos Estados Unidos, um presidente do Banco Central dos Estados Unidos, diz, a economia está péssima. O mundo todo. Isso aí você não tem como prever. E você não tem como testar um modelo econômico virtualmente, como o BIM. Então, acho que a tecnologia facilita até isso para você. Imagina, um astrônomo, como é que vai medir? Vamos botar a lua para ali para ver se melhora. Não tem como. É como a economia. A gente só vai saber quando começar a praticar. E isso para muitos ainda é novidade, né? Para a gente lá dentro do escritório é dia a dia. Infelizmente, a construção civil ainda é uma indústria muito arcaica, né? Artesanal. Pessoal muito conservador, né? A gente tem visto muitas construtoras incorporadoras que já a segunda geração tem começado a assumir, segunda ou terceira. Mas ainda é uma indústria muito intensiva em mão de obra, assim, sem poucas... Em processos rústicos. Sem muita tecnologia. O BIM é uma das coisas... Acho que a Bloco se diferencia já nessa pegada. Eu considero a Bloco, eu gravei até um podcast hoje falando sobre a nossa história, e um dos pontos que eu falei lá e que eu acho que é importante é que eu considero a Bloco quase que como se fosse uma startup. Então, a gente está ali dentro de um mercado conservador, que é a construção civil, mas usando de forma muito intensiva a tecnologia para poder ajudar nos processos e a gente ter um grau de assertividade maior, que é, basicamente, tudo vai voltar para aquele tripé que o Diego falou. Entregar a obra no custo previsto, dentro do prazo e com o escopo contratado, que é a qualidade. Então, tudo que a gente vai comentar aqui vai sempre voltar para isso aí. Esses são os objetivos. A gente costuma brincar lá na Bloco que se a gente ganhasse R$10 para cada software que recebe contrato, tá todo mundo milionário. Todo dia é uma novidade. É um custo diferente. Carol, deixa eu pegar um gancho. Quem está assistindo agora, para um leigo que está assistindo. Ele vai comprar um apartamento, ele vai investir no empreendimento imobiliário. Como é que ele sabe que a obra, uma dica assim, poxa, o cara está de fora, ele não vai saber como a gente está comentando. Como é que ele consegue perceber que aquela obra está sendo bem gerenciada? Primeiro de tudo, né, que fica a impressão, canteiro de obra organizado, obra desenvolvida e também com os acompanhamentos financeiros da obra, né? Eu acho assim que você ser transparente nesse processo, principalmente quando se envolve uma obra a preço de custo, como é o caso na CUM, a gente tem um relatório muito bem detalhado mostrando a evolução física da obra e também a evolução financeira. Então, se a gente mostra que até aquele momento a gente estava prevendo gastar X e está gastando Y, a gente conseguiu economizar ali aqui a gente gastou um pouco mais porque teve um reajuste do insumo no valor do mercado. Então, você trazendo essa transparência para quem está de fora, com números e com embasamento, eu acho que traz uma segurança muito grande para o investidor. Exatamente. E também apresentar o que estava planejado até aquela determinada data foi realizado realmente. Porque muita gente que compra, cara, não tem ideia de que está tendo um gerenciamento por trás, está usando uma tecnologia BIM
para melhor projetar o empreendimento. Não tem ideia. Ele só quer Esse é saber. exatamente o nosso objetivo aqui, né? Tentar educar Justamente. O cara só quer saber assim, poxa, eu comprei aqui para entregar quando? Em dezembro de 2027, dezembro de 2028. Eu quero saber se vai entregar ou se não vai, se está gastando. Agora, obra a preço de custo já é uma coisa já diferente. Você já tem que Mas olhar. isso também, né, não só para preço de custo, mas também para incorporador é pesado, né? Você tá mas também que planejado assim, a gente ali. tá falando aqui com a preocupação que o está dizendo, acaba com a cabeça do cliente comprador Isso, final, entendeu? né? É o comprador final, se ele comprou a preço fechado, que ele está comprando aquele pacote ali, a única flutuação que ele pode ter é o INCC, ponto. Isso, ponto. Se ele comprou a preço fechado, não. A importância de quem está gerenciando é muito mais relevante. Com certeza. Porque ele tem que saber se aquela empresa ela tem realmente um grau de maturidade em todos esses controles. E aí a transparência, como você falou, Carol, é importante demais. Ter relatórios mensais que você apresente ali para os clientes. Fundações, estava previsto gastar, sei lá, 3 milhões de reais, até agora executou 38% das fundações e gastou 38% do valor que estava orçado. Pô, tá dentro. Tá dentro. Então, ok. esse é o principal ponto, que isso aí é você analisar cada atividade, quanto ela evoluiu e quanto ela gastou com base no valor de referência do orçamento, né? Esse é o principal pilar. E esse eu acho que eu quero pegar de agora. Se tem algum exemplo de que tu já trabalhou assim, que, poxa, isso aqui eu acho que era interessante contar, porque a gente projetou uma coisa, a gente conseguiu fazer melhor e ainda... Fala um pouquinho do Jardim Medical, Diego, até agora, que é uma obra nossa junto com a AVM, né? Explica, né? O Jardim Medical. Pronto, a gente hoje no Jardim Medical, a gente está com a distorção do orçamento... Que é um empreendimento corporativo. Isso, né? é um empreendimento médico localizado no Expedicionário. Uma obra com quanto tempo já rodando? Uma obra que já está rodando, vai fazer 3 anos. Certo. Então, a gente faz esses acompanhamentos do que está executado versus o que estava orçado, e lá a gente está com uma distorção de 1%. Gastou 1% a mais do que estava orçado. Ó, pessoal, Mesmo orçamento não sendo o orçamento de corrigido. 3 anos atrás, viu? Do orçamento de 3 anos atrás, não vão tomar isso como referência. Lá a gente está conseguindo uma performance fora da curva, Só tá? que Muito em casa lembrar não vamos querer que a gente consiga isso aí em todas as o obras. preço dos produtos variou, né? Quem vai comprar a feira, Até agora, imagina na construção civil, né? Nesse período de 3 anos. Só de INCC, eu acredito que tinha sido cerca de 18%. Mais de 18%. Você O INCC está aumentando. Em torno de 7 e pouco. Isso, por só ano, que então. por um outro lado, a gente também já fez um estudo com base no preço dos insumos que a obra ainda vai solicitar, adquirir, que está mais para frente, para ver o impacto disso no orçamento. Então, a gente já fez isso. A gente já fez uma correção do orçamento com base em cotações atualizadas para ver o impacto disso no valor orçado inicialmente. Então, a gente já passa para o pessoal essa previsão de quanto a gente está identificando do aumento dos insumos que não foram comprados, até para trazer assim uma perspectiva mais assertiva do que vem pela frente. Então, até o momento está um resultado que está muito próximo do orçado, mas que insumos que estão mais para frente podem ter sofrido uma variação maior. Bacana. Até porque quando a gente usou a obra, não sei exatamente quanto estava o dólar, você talvez possa lembrar. O dólar está sempre alto, Em mas estava ali 4 pontos alguma coisa, né? Em 2021. Chegou a 6 e pronto. No início do ano e agora está em 5 então, assim, de novo. Insumos que têm preço associado à cotação do dólar acabam sofrendo uma distorção muito maior. Então, como lá ainda faltam muitos insumos que tem essa ligação. As commodities são, para o pessoal que está em casa entender, porque tem muitos insumos da construção civil que ela é cotada em preço internacional, como cobre, aço, vários commodities que são cotados em preço em dólar. Então, quando compra-se aqui, também tem um efeito do dólar na questão do custo da obra. Isso, então, por isso, assim, trazendo esse exemplo, é muito importante a gente perceber que é importante analisar o que se passou, mas também sempre tentar fazer atualizações no orçamento para ver o impacto disso futuramente. Porque, como são fatores que são externos, se um insumo tem um preço que pipoca demais, você trazendo isso de forma antecipada, você vai comprar aquele insumo daqui a 6 meses, mas você já identificou esse aumento e já repassa de forma transparente para o teu investidor que aquele insumo vai impactar no orçamento em X% por causa da alta dele, você consegue já absorver essa correção. Ou seja, de uma forma mais... vamos pegar aí, por exemplo, o INCC fazendo a juros simples, de 7% ao ano, vamos botar arredondar 20%. Se pegar seu orçamento lá, ele deveria ter sido gastado já 20% a mais, né? Gastou 1%,
Então, se fosse uma obra de a preço fechado, a pessoa já estaria pagando ali bem mais que 20%. Mas vamos fazer a conta mais básica aí, no juros simples, a 20%, então já teria pago 20%, hoje só se gastou 1%. Então, essa é a importância realmente de novo, né? Esse é um ponto fora da curva. A expectativa normalmente varia aí de 5%, 10%, podendo chegar até uns 20%. Eu só queria que você explicasse uma gíria que ele usou aí, o preço pipoca. Diga que isso é uma característica regional nossa. Por que quem está assistindo lá no Sul pipoca não é? Aumentar, pessoal? Diga aí, porque não é o professor da gente aqui. Vamos lá, então vamos pegar outra dimensão. Acho que custo é que a gente já debruçou muito, né? E aí foi muito importante a gente ter detalhado muito, principalmente por esse empreendimento nosso de incorporação a preço de custo. E quem está nos ouvindo aqui, né? São muitas pessoas, tanto pessoas que foram clientes que são clientes nossos do Nacomunaíra, corretores que traduzem essas informações para os seus clientes. Então isso é importante. Vamos para uma próxima dimensão aí, planejamento. Começa aí, Carol. Como é que é feito desde o desenvolvimento do empreendimento, quais são as dimensões de planejamento? Dá uma visão geral. O planejamento de obra ele é feito a partir das quantidades levantadas em orçamento. De novo, danado do orçamento. Está integrado, viu? Eu vou só interromper para ressaltar, porque a gente tinha a visão antigamente que orçamento, planejamento, quando eu falo planejamento, o cronograma físico, que é aquele que normalmente fica colado na parede, mostrando as etapas. Todos os dias, ou etapa, vez a vez. Eles não são documentos que você olha assim, beleza, eu vou gastar 10 milhões, pronto. Não, eles são documentos vivos que você tem que estar consultando ali a todo momento, tanto o orçamento quanto o planejamento. Até porque o orçamento, ele é um pré-requisito. Ele é um pré-requisito, é um fluxo, onde as disciplinas se integram. Então, eu tenho todas as quantidades levantadas pelo... Quando sair daqui, eu já sei fazer, sabia? Já aprendi. Mas você vai fazer na horizontal. Na horizontal, NHT. É pequenininho. É bem pequenininho ele, não vou dar trabalho, não. Aí eu faço o cube pra você. Então tem que pegar a bambada. Vou logo subir. Vou logo subir esse Pronto, a gente pega todas essas informações de acordo com a quantidade de serviços que vão ser realizados, né, pelo orçamento. Então, a partir disso, a gente tem, a gente já falou aqui, uma quantidade X que um pedreiro ou uma equipe produz. Então, a gente faz a conta voltando. Então, eu tenho um prazo de obra, né? Então, a gente começa a fazer a parte do fazer a parte do dimensionamento de equipes dentro do prazo de obra pré-determinado. Muitas das vezes, se a gente passar daquele prazo, o empreendimento já não tem viabilidade. Então, o planejamento ele é extremamente importante para fazer o dimensionamento de equipe da quantidade de pessoas que eu preciso ali na obra para executar no tempo correto. Isso, e esse cronograma físico, que é essa primeira etapa, junto com o dimensionamento de equipes, primeiro a gente faz um plano de ataque para identificar qual a sequência construtiva das atividades que a gente vai desenvolver. Então, a gente vai, a partir dos projetos do orçamento das quantidades, como o Carol falou, a gente vai fazer uma sequência lógica dos serviços para, até utilizando o Lean Construction, que é a construção enxuta, a gente tentar minimizar perdas de logística, de equipamentos e etc. E essa sequência, Diego, uma sequência sempre igual, não? Isso aí? Não. Vai depender do método vai variar do sistema construtivo que você vai utilizar e também da sequência lógica que você vai definir de acordo com a necessidade e até com os custos. Então, exemplo, se você tem que correr em alguma etapa da obra, a gente normalmente corre naquelas atividades que estão no caminho crítico do cronograma. O que é o caminho crítico? São as atividades que, se você atrasar um dia, consequentemente, você atrasa um dia no final da obra. Então, a gente tem que se tomar muito cuidado com essas atividades do caminho crítico. Atividades que não estão ligadas diretamente a esse caminho, você pode ali ter um manejo melhor dessas atividades que não vai ter um impacto tão grande, mas essas atividades do caminho crítico são importantíssimas. E, além disso, a gente sempre trabalha com pulmões. O que é o pulmão? É um gap, é um tempo que você deixa para que, caso algo fuja do que você planejou, você também não atrase. E esse pulmão não trazer apenas no final da obra. Exemplo, se minha obra vai durar 48 meses, eu planejo para 46 e jogo 2 meses lá no final. Isso é bom, mas não é o ideal. O ideal é que se tenha um pulmão para cada etapa. Porque aí você consegue também tomar essas ações corretivas. Vocês vejam que eu acho que esse podcast foi um dos que eu mais perguntei, se não foi o mais.
É porque eu estou querendo saber. Agora, quando ele faz a pergunta, é para testar vocês. Fica atento aí. Porque eu pergunto, não, sim, isso aí, tu viu agora? Sim, Diego, mas isso muda em cada obra, tu viu? O olhar. Ele é capcioso. Aqui, ó. Vai, certo. Vamos lá. Em relação ao planejamento, principalmente conectando aí com a metodologia Lean. Essa metodologia Lean, pessoal, só para poder deixar claro, ela é uma metodologia que nasceu lá no pós-guerra, no Japão. O país estava arrasado. E o Japão, a indústria automobilística, teve que conseguir inventar alguma forma diferente de produzir para concorrer com a indústria americana, que era a principal base industrial na época, né? E o que eles desenvolveram foi essa metodologia enxuta, que é nada mais do que o Lean, uma forma de pensar diferente, que trouxe processos e procedimentos para que você tivesse mais eficiência, que você conseguisse fazer mais com menos, de forma mais econômica. Por isso que os carros japoneses foram um sucesso no mundo, né, no pós-guerra. Carros muito mais baratos, menos beberrões, então carros que acabaram virando meio que o padrão mundial hoje, aí, depois de algum tempo. E essa filosofia Lean, ela acabou se espalhando para várias outras indústrias. Infelizmente, a construção civil, como tudo, demorou a chegar, né, mas já é usado há um bom tempo. Então, esse Lean, que é o Lean Production, que é usado na indústria da manufatura, como a indústria, como a automobilística, ele veio para a construção civil com o nome de Lean Construction, ou seja, a metodologia enxuta dentro da construção civil. E é esse ponto que a gente utiliza hoje, essa metodologia que a gente usa dentro das nossas obras. Aí eu queria que você conectasse um pouquinho, cara. O que é que o Lean hoje tem sido usado dentro do planejamento das nossas obras? Manda aí. É mais com você tá? Aí tu pergunta, né? Vocês viram, eu acabei de falar que quando a pergunta é porque eu estou querendo saber uma pergunta de Não, essa parte não quando ele fez a pergunta, faz a pergunta e protestar. Não, isso aí é mais sucessor. O Lean a gente acaba trazendo... Então é bonzinho. Corta, viu? Jeitinho. Corta, viu? O planejamento, ele não tem apenas esse nível mais macro do cronograma físico, ele também tem um planejamento de curto e médio prazo. O Lean a gente traz muito também na questão da logística de canteiro. Então, planejar ali onde o elevador cremalheira vai estar de uma forma que você perca menos tempo para abastecer os andares superiores. Onde vai ficar alocado o teu tijolo ali dentro do canteiro, de forma que você diminua o transporte horizontal até chegar no elevador, por exemplo. Então, ou na descarga até de material. Isso. Descarga, outro exemplo. Você perde muito material nisso, né? Perde. Perde. Na sequência das atividades também, você vai executar uma instalação elétrica numa alvenaria. Você já passar ali o eletroduto por dentro do tijolo para evitar... O que é que acontece muito? É muito comum nas obras. Você coloca a alvenaria, muitas vezes reboca para depois cortar e rebocar exatamente o que o nome fala, Arthur. É pensamento enxuto. Isso. Não é ciência de foguete, é por isso que o japonês é o danado. É você fazer... São coisas simples, ações simples que têm um impacto muito grande. Por exemplo, como ele falou aqui, tentar passar todas as instalações antes de eu finalizar o meu revestimento Tanto é o elétrica ideal. como hidráulica, né? Não, sim, basicamente todos. Tentar finalizar antes de revestir, que o pessoal faz. Reveste, exemplo, corta a parede. Marcar já as aberturas nas vigas, você não tem que furar depois. Exato. E aí dentro... Já prevê isso no projeto. Mas, Carol, eu já vi exemplos na prática disso. O cara entrega o projeto, uma semana depois tá quebrando lá, não era para estar aqui a porta, vou tirar e vai... porque o carro não está dando para passar no estacionamento. Mas isso tudo já devia ter sido pensado antes, né? Para evitar isso aí. A junção do BIM, eles ajudam isso. Agora também, pessoal, é importante dizer que não tem mundo perfeito, sabe? Na engenharia, por mais que você tenha BIM, tenha Lean, obra sempre vai ter problema. Pelo menos enquanto a gente estiver em processos artesanais como a gente tem hoje, a gente não trabalha com milímetro na construção civil, a gente trabalha com centímetro. Sim. Então ainda existe um grau de imprecisão. O que a gente tenta fazer todo dia de forma incansável é mitigar isso aí, é minimizar isso aí ao máximo. E aí, pegando um gancho com o que o Diego estava começando a falar e Carol, esse processo da metodologia enxuta, né, do Lean, ele vai trazer, por exemplo, num planejamento de longo prazo, tem uma forma de se entender o sequenciamento, o encadeamento das atividades, que é a linha de balanço. O formato normal de se montar um cronograma, que é o planejamento das atividades de uma obra,
é você montar o que se chama de grafo de Gantt, que é aquele grafo de barrinhas, né? Aquele monte de linhas horizontais que elas têm uma interconexão. Cada atividade você faz uma atividade, depois a outra. Só que o que é que acontece? Em obras que têm uma repetitividade muito grande, por exemplo, imagina uma obra com 20 pavimentos, que você vai ter todos os serviços repetidos 20 vezes, a alvenaria, a estrutura, tudo repetido várias vezes. Se você utiliza a metodologia convencional do planejamento, que é com o gráfico de Gantt, você, para cada serviço, você vai ter que ter uma linha dentro do seu planejamento. Às vezes você tem cronogramas com 5.000 atividades, 50.000 atividades, e fica muito complexo visualmente de você entender aquilo. Vai depender muito do projeto, né? Já é um projeto menor, uma casinha, uma coisa mais simples, dá para fazer. Mas tem uma fachada diferente a outra. Uma obra que tem muita repetição, como normalmente são os empreendimentos de incorporação imobiliária verticais, né, até horizontais também, quando você usa essa metodologia da linha de balanço, você tem uma análise visual muito mais concisa. Porque, basicamente, pessoal, essa linha de balanço ela é o quê? Imaginem um gráfico no eixo X e Y, onde o eixo X é o tempo, você vai ter ali os meses, semanas ou dias, e o eixo Y, eles são os locais. E as barrinhas, que são as linhas que vão ter de cada ativo, são os serviços. Então, você vai ter uma linha da estrutura, vai ter uma linha da alvenaria. Em cada local no eixo Y, você vai ter os pavimentos, né? E dependendo da inclinação dessa linha, enquanto mais em pé essa linha for daquela atividade, mais rápido é aquele serviço, né? Acho que está todo mundo empolgado aqui com o assunto. Eu acho que vai render outro podcast depois desse aqui, porque eu acho que são muitas dúvidas, né? Para quem, por exemplo, cara, por exemplo, eu não estou dentro de obra, então gera muita dúvida com relação a isso. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu avançar bastante e acho que tem outras etapas que dá para a gente trazer os dois de novo. Isso fazer o episódio 2. Só para complementar essa parte do planejamento rapidinho, depois a gente detalha mais. Mas além de dar visão de longo prazo, muitas vezes só a visão de longo prazo ela não resolve o que você precisa no dia a dia. Você tem que explodir isso mais de forma detalhada. Você quebra de uma forma mais resumida. Aí, médio e curto prazo. A partir do cronograma de longo prazo, né, da nossa linha de balanço, a gente quebra isso para atividades semanais, e que seria o nosso curto prazo, e atividades de 4 semanas, que seria o nosso médio prazo. Diante disso, uma etapa de alvenaria. Eu tenho todos os pavimentos que estão ali estão sendo executados, mas diante disso eu tenho todas as tarefas. Para fazer uma alvenaria, por exemplo, a principal, comprar o tijolo ali, tijolo, cimento e tudo mais. Só que, além disso, quando parte para a execução, antes de realmente finalizar a alvenaria, eu tenho a marcação da alvenaria, que leva um determinado tempo. Eu tenho a primeira fiada, que também leva um determinado tempo. E também, quando parte para uma outra atividade, eu tenho todas essas tarefas diárias que elas vão ser realizadas. Então, você quer falar? Não, pode terminar. Eu tenho todas as atividades. O complemento. Uma de professor. Perdão. Eu tenho todas essas atividades diárias onde ela vai me dizer quando eu inicio e quando eu tenho a previsão de ser finalizada. Certo? Esse plano de médio prazo que Carol falou, ele é muito importante porque é a partir dele, junto com o de longo prazo, que a gente identifica as restrições. Então, para executar Para executar. Tá vendo? Tá pegadinha aqui. Eu não tô gostando que ele tá reconhecendo que eu tô sabendo de tudo. Eu tinha esquecido, mas falou. Esse cronograma de médio prazo, além da quebra das atividades que Carol falou muito oportunamente, a gente também tem a identificação das restrições. Para executar um serviço, a gente tem diversas restrições ali que podem impactar na não execução dele. Então, mão de obra, equipamentos, condições de segurança do trabalho, material, projeto. A gente até uma solicitação pública. Até uma solicitação pública que você predecessoras, porque sem a alvenaria pronta eu não consigo fazer meu reboco. Então, sem o tijolo eu não consigo fazer minha alvenaria. Então, nesse cronograma de médio prazo, a gente vai listar essas restrições, identificar as restrições, listar as restrições. Hoje a gente já usa um outro sistema, que não é o Cienge, para fazer o controle dessa parte de planejamento, que é o Previsio. Mas também está interligado ao Cienge. Que está interligado ao Cienge. Mas nesse Previsio a gente tem uma lista de restrições que vai mostrar lá, solicitação de tijolo, que é o primeiro passo no processo de compras. A gente tem até o dia X e o responsável é o Herto.
por comprar esse E produto. vai chegar para ele que ele tem que atender essa Comprar e demanda pagar até aquele aquele dia, Senão porque isso aí impacta na execução do serviço. E aí, assim, essa E tem lista... o prazo também de chegada do acesso. Claro, Não, sim, certeza. a gente O cara leva muito em compra agora e consideração. vai ter Isso, um por prazo. isso que o prazo da solicitação não é o prazo de chegada na obra, ele é um prazo diferente. No processo de compra, a gente tem diversas microatividades. A gente tem o levantamento de quantitativo de forma bem sucinta. Tem a solicitação de compra, a cotação, a equalização, o pedido, Nota fiscal. tempo para o material chegar na obra, E tempo de ainda entrega do tem a fornecedor até logística, chegar a nota fiscal. a logística na obra ainda. hein? Isso. Então, assim, são várias microatividades que isso tudo vai estar detalhado também dentro da lista de restrições para que a gente tenha o ator responsável por resolver aquela restrição, seja financeiro, suprimentos, uma atividade que precisa de uma decisão da diretoria, da execução, para que o serviço ele ocorra realmente ali dentro do planejado. Já o de curto prazo, que é o semanal que o Carol falou, vai ter as atividades lá, vai ter descrevendo quem é a pessoa responsável por executar, por exemplo, pedreiro João, pedreiro Carlos, quais os dias que estão previstos para aquela atividade ser executada, é como se fosse uma ordem de serviço que o mestre da obra e o engenheiro vão acompanhar. Essa semana a gente tem isso para fazer, então eu vou cobrar a galera para que no final da semana a gente atinja todas essas atividades feitas. E isso gera um indicador para a gente que a gente afere toda semana. Então, a gente chama de PPC, percentual de pacotes concluídos. Então, se a gente tem 10 atividades programadas para aquela semana e a gente executou 9, o nosso PPC é de 90%. Então, isso vai gerando também um histórico, que a gente tem um gráfico de acompanhamento desse PPC para identificar, primeiro, se a gente está atingindo um PPC satisfatório, que a gente considera de 70% e 80%, aí você pode me perguntar, mas por que não 100%? Porque se eu atingo toda semana 100%, quer dizer que eu não estou puxando minha equipe, está folgado demais. Se eu atingo 40%, eu estou sendo muito carrasco, eu estou planejando algo que é inexequível. Então, a gente busca ali sempre estar próximo dos 80%, e aí a gente consegue também identificar uma linha de tendência ou linha de tendência para cima ou para baixo desse PPC. Se está caindo, então aí já está na hora de chegar no engenheiro da obra, no mestre, e dizer, rapaz, porque a gente está caindo, a gente vinha com 80, caiu a média para 70, agora está caindo para 60, o que é que está acontecendo? E a gente vai identificar, porque além de dizer o PPC, a gente diz o motivo daquela atividade não ter sido concluída. E classifica de acordo com alguns motivos. Não, tá ótimo, a área dele é essa. Exatamente isso. Não é querendo fazer mais que não, mas o professor foi bom. A média. Não. Pra quem não sabe, são 12 anos já de bloco aí. Entrei como estagiário, tô até hoje. Exatamente. E não só isso de saber... a gente levanta todos os motivos que podem ter atrapalhado uma determinada atividade, e isso a gente mapeia como lição aprendida, porque isso a gente leva para um tempo, e esse um empreendimento futuro. É um dos pontos importantíssimos que a gente bate muito na tecla na empresa, porque isso vai virando um ativo intangível enorme. Você vai pegando, entendendo o que você fez, porque errar é humano. Você vai a um processo de erro, acerto, você vai documentando aquilo e vai fazendo um processo iterativo de melhoria contínua. Né? Isso está dentro também da filosofia Lean. Agora, um ponto interessante, engenheiro que quiser trabalhar na Bloco, já saiba que você não vai fazer nada. Então, se ganhar 10% do que ganha no mercado, aí está bom demais. Não então, não. O cara recebe tudo pronto. Planejamento, as restrições, é só bonitinho, o cara vai só receber uma listinha do que tem que fazer na semana e só comprar o pessoal. Engenheiro de obra. Planejamento de orçamento. Eu estou aprendendo agora, eu vou entrar na equipe de vocês e vou dar... O cara recebe, aí. Recebe tudo prontinho, é só pegar ali e executar. Não é fácil. É fácil, mas eu vou fazer isso aí, também. Gostei dessa área. Tirando a parte da brincadeira, a gente tem alguns outros indicadores também, pessoal. Além desse que o Diego falou, que é o percentual dos pacotes concluídos, que é um indicador de curto prazo, tem também o IRR, que é o índice de restrições retiradas, né? Resolvidas. Então a gente vai analisando ali todas aquelas restrições, que basicamente, o dia a dia da equipe de gestão de todas as áreas, suprimentos, recursos humanos, produção, segurança do trabalho, todo mundo vive em função de retirar restrições. Então planeja o que tem que ser feito, longo, médio e curto prazo, faz o checklist, lista as restrições, divide quem são os responsáveis
E aí tem um cara chato que passa o dia todo batendo na cabeça da galera. Bora, meu amigo, resolve essa porra. Tem que resolver. Então é mais ou menos isso aí. E com isso você consegue mapear algum problema que está acontecendo diariamente, semanalmente, e começar a trabalhar em cima disso. E tem alguns outros indicadores que eles são indicadores mais a nível macro, né? Que são, por exemplo, o índice de desempenho de custo e o índice de desempenho de prazo. Que eles são, o índice de desempenho de custo é o percentual do que você gastou na obra comparado com o percentual medido. A medição é o percentual de cada atividade versus o valor orçado. E o gasto real é o que você gastou na prática no financeiro. E já o índice de desempenho de prazo é o percentual que está executado financeiramente na obra versus o percentual que deveria ter sido executado até aquele ponto. Então, são indicadores macro. Então, todos esses números aí, o PPC, IRR, índice de desempenho de prazo, índice de desempenho de custo, esses indicadores, eles sendo monitorados no dia a dia, porque é aquela história. O que não se mede, não se controla, e o que não se controla vira uma zorra, né? Então, esse é o processo. Eu acho que deu para a gente dar aí, né, pessoal? Claro que a gente vai ter que ter um episódio 2, 3, 4, tem muita coisa ainda, mas eu acho que deu para dar uma visão bem geral para o pessoal da complexidade de planejar e de se gerir uma obra. Sim. E eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre como é que a gente faz isso. Eu acho que é importante aí para os corretores que nos acompanham, os clientes que são investidores, né, principalmente do Nakoma Naira, que tem sido, graças a Deus, um sucesso. Quase 80% de venda. Hoje a gente está em setembro, né, de 2025. Já com um grau de vendas muito grande, e trazer a segurança para quem está nos assistindo aqui, para entender como é que funciona todo esse processo. É um processo complexo, mas envolve uma equipe onde a gente tem quantos engenheiros na empresa? Somando tudo, mais de 10, eu acho, né? Somando os sócios. Essa peça eu não sabia. Tem muita gente. Eu sou do orçamento sobre o RH, não. Então, assim, são muitas pessoas, é uma empresa grande. Eu acho que um paralelo bem importante, que eu acho que só tem esse grau de vamos dizer assim, de complexidade ou maturidade, acho que só a Bloco Construções deve ter aqui na Paraíba, porque a gente está atuando em dois mundos. A gente, tanto é uma empresa de consultoria, que faz toda essa engenharia para outras construtoras da cidade, como a gente faz isso também nos nossos empreendimentos. Então, a gente tem a vivência de ver isso com, eu chamo muito de inteligência coletiva, né, em múltiplos canteiros, em múltiplas organizações, e também fazendo isso na nossa empresa. Então, por isso que a gente consegue ter essa super especialização. Hoje a gente tem pessoas que só fazem planejamento na empresa, pessoas, não uma só. Só a equipe de planejamento tem 3 engenheiros, tem pessoas que só fazem orçamento, tem pessoas que só cuidam de suprimentos, tem pessoas que só cuidam de financeiro, contas a pagar, contas a receber, tem pessoas de recursos humanos. Quadro efetivo. Então, assim, é uma equipe realmente consolidada, bem grande, né? Ultimamente, com o lançamento na Nakoma Naira, a gente tem montado, bem dizer, uma agência de marketing lá dentro da empresa. Tem Pablo Massal, que é o nosso videomaker, tem uma turma grande, tem você que tem participado, tem nos ajudado muito aí na parte de relacionamento com investidores. Faria Lime. Então, nosso Faria Lime aí, que o Beat venceu, né? Então, assim, é realmente um organismo vivo, com muitos setores, e que todos eles são totalmente interconectados, né? Por exemplo, se você não capta funding para poder tocar a obra, por mais que eles tenham feito um orçamento lindo, não vai acontecer, ele não vai entregar no prazo. Não adianta fazer um orçamento lindo e botar na gaveta. Se eles orçam o valor errado, você vai prometer uma coisa para o investidor que não vai conseguir cumprir. Então, é realmente um organismo vivo, é tudo conectado. O marketing tem que divulgar bem o empreendimento, o comercial tem que atuar bem no relacionamento com os clientes para poder ter a velocidade de vendas. Então, é tudo muito interconectado, né? Eu acho que essa palavra pode resumir aí o que seria o gerenciamento de obra, acho que é a integração. A palavra para mim é integração. Você tem nos setores. Primeiro é ter todos os setores, né? Porque às vezes acaba sendo negligenciando um setor ou outro, mas você ter todos os setores ali muito bem integrados. E que não é barato, né? Não é barato. Que os sócios da Eliane dele, todo dia só não falta querer dar em mim, rapaz, tu vai contratar gente, mas para que esse povo todos, meu amigo, eu quero excelência. Eu quero. Minha preocupação não é ficar rico, não é ficar bilionário como nosso amigo Everton. Minha preocupação é entregar um serviço de qualidade, é entregar uma coisa com excelência e com o mínimo de dor de cabeça possível para o nosso cliente. Esse é sempre o objetivo. Se cada engrenagem ali funciona bem integrada com as outras engrenagens, a máquina decola. Exatamente. Então, pessoal, eu acho que esse episódio foi de extrema relevância para explicar o processo que está por trás do Nakoma Naira, principalmente. Por trás das cortinas, né? Todo mundo só vê lá fora do canteiro. Somos os bastidores. Está acontecendo. Os bastidores.
O segundo episódio com o time da E que os Bloco, engenheiros acertam com um grau de precisão diferente dos economistas, né? Mas... é você que está dizendo, né? Ele queria ser economista, quando não foi fazer engenharia. Como é que a gente pode sentar para calcular esse cubo de novo? Seria muito legal. Eu vou dizer, quem está nos assistindo aí, quem está nos ouvindo no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, vejam lá no site do Cube Brasil, vejam o preço do Cube. Estou tentando ajudar para ficar mais barato a construção civil. Brincadeira, gente. Mas é de acordo com o que a gente calcula lá, de acordo com os preços que a gente recebe de compra das construtoras. Pessoal, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar. Eu acho que esse episódio foi muito bom para quem não tem conhecimento de obras, assim como eu, que sou economista, mas aqui tem 3 engenheiros especialistas nisso. Então sigam a gente, compartilhem e não deixem de assistir os episódios anteriores. Então, pessoal, um abraço, Cicely. Valeu. E depois vai ter o segundo tempo dessa galera aqui da engenharia. Obrigado. Valeu!